Versículo 4. Repetindo: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja seguro de si, inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Verso 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Para isso viveu o Senhor. Esse versículo é extraordinário para o trabalho da noite. Para isso viveu, morreu o Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Nós vamos pedir a permissão para vocês, mas vamos retornar ao verso 7, porque daqui para frente nós vamos trabalhar nessa noite. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Aqui ficamos. Queridos amigos, depois de um longo período de ausência, nós vamos retomar o nosso trabalho de hoje, e eu vou pedir a paciência de vocês, porque efetivamente será necessário buscar auxílio. E esse verso 7, encontramos com o benfeitor Emmanuel um esclarecimento extraordinário sobre este ponto da carta de Paulo. E para isso, eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar numa leitura que faremos do livro Fonte Viva, especificamente na lição 154, intitulada Ninguém Vive para Si. Então, vamos lá. Emmanuel diz assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim, como o fio da água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. As tuas decisões inspiram as decisões alheias. Olha que responsabilidade que chega para nós. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos
escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Assim abrimos o ano de 2019. Com uma reflexão muito importante, que tem tudo a ver com o trabalho que nos propomos a realizar. Estudar o Evangelho à luz do Espiritismo para nos aprimorarmos e, por consequência, servirmos melhor. Porque ninguém vive para si. Emmanuel apresenta a natureza simbolizando uma dádiva permanente. Árvore, animais, tudo representa dádiva. Dádiva desinteressada. É um ponto fundamental para discutirmos. Quando ele fala que o fio d'água influencia a terra por onde passa, ele também diz que as decisões inspiram decisões dos outros. Ele chama atenção ao fato de que, aonde perpassamos, vivemos, milhares de olhos nos observam. Ouvidos ouvem o que pronunciamos. E tudo isso vai caracterizar, portanto, uma produção de estímulos. Agora, o estímulo, ele pode ser um estímulo para o bem, como um estímulo para o mal. Então, Paulo de Tarso, quando afirma que nenhum de nós vive para si, ele está nos convidando a refletir como cristãos, porque a carta endereçada à comunidade romana
que passava por muitas provas, mas se movimentava inicialmente conhecendo a mensagem do Cristo. Então Paulo, como líder espiritual, se posicionava, esclarecendo com bondade, mas energia, para que aqueles cristãos como nós outros não vacilemos. E tenhamos claro as nossas responsabilidades. Porque, no dizer de André Luiz, 5 minutos de evangelho é suficiente para promover mudanças. E nós estamos nos candidatando às mudanças porque identificamos que necessitamos delas. É impostergável mudar. Vamos descortinando uma verdade que é esplêndida com a doutrina espírita. Existe uma lei divina chamada lei do progresso. E a lei do progresso promove mudanças. E certa feita, Chico questionou Emmanuel se tinha uma brecha nessa lei. E o benfeitor respondeu para a nossa alma querida que na lei de mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Então estamos aqui retornando após um período de descanso, de viagens, de interrupção para análise, reavaliação, abertura de um novo ciclo, e 2019 está aqui à nossa porta. Já estamos dando os primeiros passos, sendo chamados para, no dizer popular, entrar com o pé direito. E precisamos então nos conscientizar de que é bom fazer o bem. Alimenta, fortalece, inspira, promove, abre porta. E é isso que nós precisamos. É isso que ansiamos. E por isso nos reunimos, nos congregamos para debater o assunto com recursos que batem de fora para dentro, a leitura, a voz, a imagem. Mas a grande promoção é que este movimento parta de dentro para fora. E se até então vivíamos para nós, pensando só em nós, o convite é pensar que estamos num contexto e não podemos viver só pensando em si mesmo. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença a existências que nos rodeiam. Esta frase aqui, ela é suficiente para nos convidar para uma análise de profundidade. O que viria a ser? A nossa existência pertence a existências que nos rodeiam. Porque vivemos num mundo de ação, de reação. Vivemos num contexto de ação e repercussão. É assim que funciona o mecanismo evolutivo. O tempo todo estamos decodificando o que nos chega e estamos emitindo o que parte do coração. E tudo isso caracteriza, portanto, uma dinâmica operacional que não para. Até quando estamos sentados, parados, dormindo, a nossa mente está produzindo pensamentos, sentimentos, emoções. Por mais isolado, não estamos sós.
No mínimo, acompanhados espiritualmente falando. No mínimo. Então, se agora estamos aqui, você e eu, rodeados por espíritos, porque é fato, se você acredita ou não, como se você deixar de acreditar no sol, ele não vai deixar de te aquecer? Acreditando ou não nos espíritos, continuarás intercambiando com eles. Agora, a promoção, o que brota da minha intimidade vai caracterizar, sim, o ambiente em que eu vou existir, ou vou interexistir nesse intercâmbio permanente. Eu pergunto para você, você vive ou não vive para os seus familiares? Ah, eu sou solitário, vivo sozinho, não tenho família. Ok, mas você tem alguém. Você vive ou não vive para ele? Não, sou independente. Você tem certeza? Aí o Emmanuel, que é um profundo estudioso do Evangelho, conjugando Kardec o tempo todo, chama a atenção a todos nós, dizendo assim, que até o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro, ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. O indivíduo tem, guarda, mas um dia ele vai ter que devolver. Por mais exclusivista, por mais sozinho, ele vive para alguma coisa. Aí o Emmanuel diz assim, compreendendo semelhante realidade, observa o teu caminho. Aí ele vai dizer, sentindo, pensas. Pensando, realizamos. Pensando, realizamos. E tudo aquilo que constitui obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma. E essa influência pode libertar ou pode aprisionar. Libertando, luz, glória, felicidade, conquista, paz. No cativeiro, sofrimento e sombra. Quantos corações temos tentado auxiliar para diminuir um pouco as nossas dores? E a dificuldade, o limite, a dor, o sofrimento, a aflição, a ignorância, na verdade, são expressões ou resultantes do que sentimos, do que pensamos e do que realizamos em algum momento em nossa passagem pela vida. Com o Espiritismo, chave bendita, recebemos a sagrada oportunidade de dar um passo à frente. No rumo da libertação, sobrepondo a dor.
cicatrizando com medicações apropriadas as feridas abertas pela nossa inconsistência no bem. E o Emmanuel então diz: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje. Ainda hoje, amiga, meu companheiro, queridos amigos do chat, ainda hoje, não deixa para amanhã. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Ninguém vive para si. E aí, querido amigo, nós nos propusemos a trabalhar com esse pilar inicial para que a gente possa abrir na direção da luz crística. E o Paulo continua dizendo assim: por quê? Se vivemos para o Senhor, vivemos. O que ele quer dizer com isso? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Qual Senhor que ele se refere? Jesus, Carlos Alberto, o Mestre. Ele está falando para cristãos, que somos nós outros. Pois bem, com certeza. Agora é interessante, porque ele utiliza a expressão vivemos para o Senhor. Ele transfere a autoridade, ele reconhece a autoridade. Nos colocamos de joelho diante da autoridade. A verdade, o amor, que Jesus como Espírito, como individualidade, demonstrou com seus exemplos. O Espírito mais evoluído que pisou na Terra, encarnado, com um corpo de carne, para nos mostrar a importância da autossuperação e a valorização da humanidade, a humanidade real do Cristo. Aliás, me recordo agora, Divaldo Franco trouxe um livro, se não me engano, da Joana de Ângeles, que trata desse assunto. A humanidade real de Jesus. Belo trabalho a ser estudado. Porque se não fosse humano, não teria sentido a mensagem. Seria hipocrisia. Atende místicos, com todo respeito, mas não atende aos princípios pedagógicos que o Evangelho nos revela e que a doutrina espírita vem dinamizar no século XIX e agora no século XXI. E essa expressão Senhor me chama a atenção. E eu divido com vocês o motivo. Porque me recordo agora que Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, eu estou buscando na memória, por isso que eu não vou expor o texto para vocês, ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Só um instante que eu vou abrir aqui o Evangelho, só para a gente inserir esse versículo no contexto, para que a gente possa continuar refletindo nesse ponto. Então, ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aí ele continua dizendo assim, no versículo 14: ora,
Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque, na verdade, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí ele dá uma dica. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, Paulo, nessa abordagem, ele traz de volta esta expressão utilizada pelo próprio Cristo, Senhor. E se vocês prestaram atenção quando fizemos a leitura, o Senhor vem depois de mestre. Vós me chamais mestre e Senhor. Então Jesus, para nós, que estamos estudando o Espiritismo, ele primeiro é mestre, educador. É aquele que apresenta lições e, no caso específico do educador por excelência, que ele o é, ele é Senhor porque ele vive na plenitude as lições que ele ensina. Por isso o Senhor aqui representa a autoridade plena, que não é concedida, e sim conquistada. No mundo espiritual, que é mundo moral, ele se organiza, se mantém pelas projeções morais. Então Jesus é o Senhor, sem dúvida alguma. Por quê? Ele vive plenamente o que ele ensinou. Tanto é verdade que durante 2000 anos de evangelho, a humanidade inteira se curvou ao que Jesus ensinou como palavras, ou as religiões que se instituíram apoiadas no que ele pregou, ou a humanidade se curva de uma forma clara e sem postergações ou hesitações em função dos exemplos dele. A marca que ficou, o sangue que salpicou a terra, é que legitimou tudo que ele ensinou. E agora me vem à memória um verso de uma música. O Homem, Roberto e Erasmo. Certa feita eu perguntei para o Erasmo Carlos de quem realmente foi essa música. Aí ele falou assim, não dá para lembrar porque foi tantas. Mas existe um bochicho que essa música foi uma letra que Roberto recebeu de presente de Chico Xavier. Mas isso está na boca do povo, eu não posso provar. Mas que a letra, ela fala tanto, ela conta tanto do jeito, do estilo de Emmanuel, para quem estuda Emmanuel, sem dúvida. E há um verso que diz assim: tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares onde pisou. É o caminho certo para seguir.
exemplo, coerência, ex-autoridade. Por isso, gente, nós temos estudado esse assunto ao longo dessas décadas de espiritismo. Em determinados momentos, a gente aborda, podemos ser de uma forma exaltada, de uma forma direta, de uma forma... Não importa. Eu convido vocês para sentar conosco no chão, na simplicidade, vamos repartir o pão e vamos pensar o seguinte: foi ele, Jesus, inclusive, quem disse para nós. No Evangelho de Mateus ele fala assim: um só é o Mestre, um só é o Messias, é o Cristo, e sou eu. Fora isso, é idolatria. Fora isso, é criar identidade por transferência, que a psicologia explica. Porque, na verdade, nós devemos compreender que existem mananciais, fontes, regatos, riachos, rios que desaguam no mar. E precisamos, sem dúvida, das oferendas que a providência divina coloca em nossas mãos, em nossos pés. Mas nós vamos aproveitar de todas. Mas não nos prendamos, porque elas não são fontes inesgotáveis, como inesgotável é a água que Jesus oferece para a mulher samaritana, conforme a descrição do capítulo 4 do Evangelho de João. A água que eu vos der vai saciar para sempre. Porque ela vai brotar, ela vai se transformar em rios abundantes que vão brotar do seu coração quando você conectar com Ele. Com Ele, Espírito, Jesus, indivíduo, governador espiritual, é o que todos precisamos. Mas quem sabe, se a gente sentar com Ele, Ele vai dizer: não é comigo, pessoa, indivíduo. É com o que eu represento. Porque Ele não vem em nome dEle. Ele vem em nome de Deus. Realizar a obra do Senhor não é fato. Não está registrado. Está escrito no Evangelho. Eu e o Pai somos um. Em qual sentido? A mente dele já estava como um espelho todo burilado. Refletia com autenticidade, sem conspurcar a luz que vem do alto. Porque a mente é o espelho da vida. Ensina Emmanuel de uma forma extraordinária no livro Pensamento e Vida. E o nosso papel é aprender a posicionar essa mente pelo fator da vontade. A vontade é o impacto determinante que vai dizer que você vai colocar essa lente para cá ou para lá. Então a vontade clarificada pela ciência espiritual, ela vai nos ajudar a posicionar para que haja uma reflexão permanente do que vem do alto e não do que está insistindo em brotar de baixo. Nós oscilamos. Nós vamos encontrar no capítulo 16 de Mateus, a confissão de Pedro, esse movimento conflituoso. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos vão se manifestar. Profeta, Messias, João Batista. Aí Jesus diz assim para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou?
Pedro toma a frente. E Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquele momento, Pedro vivia para o Senhor. Naquele momento, Pedro expressava luz, porque estava posicionada a mente dele para refletir a luz maior. Jesus diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne, foi o Espírito verdade. A conexão com as faixas superiores dentro da possibilidade de cada um. A possibilidade de cada um. Mas não se questiona qualidade, posição. Nós estamos refletindo sobre o movimento, que tem a ver com o interesse, com o investimento e com a resposta. Mas daqui a pouquinho, quando, num êxtase de Pedro, Jesus fala assim para os discípulos: Pois bem, então agora eu quero anunciar tudo que vai acontecer comigo. O Filho do Homem vai ser levantado. E aí haverá, e ele começa a pronunciar, ou antecipar todo o processo do Calvário. Pedro toma a frente e diz assim: Não, Senhor, não permitiremos que façam isso contigo. Jesus diz assim para ele: Para trás de mim, Satanás. Que significa? Para trás, opositor. A oposição ao movimento da luz. Oscilação. O para trás, opositor, o magnetismo que brota do nosso inconsciente, que clama ainda egoicamente, orgulhosamente, vaidosamente, mas sempre na elaboração do campo mental. Então, céu e inferno são símbolos, estados de alma, que não podem mais ser alimento para culpas ou para o medo. Este substrato não deve mais ser nutriente para que eu faça política, para que eu me corrompa, para que eu impeça o Cristo, porque eu quero que a luz do outro brilhe mais. Nós nos perdemos nesse movimento, que é ilusório, que é enganoso. Por isso, Paulo diz assim: se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pode viver com o Senhor e morrer com o Senhor. Mas você pode morrer para o Senhor. Morrer com Ele ou morrer para Ele. São movimentos. O importante é que entendamos o seguinte: foi para isto que morreu Cristo. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Ele é o Senhor dos mortos, Senhor dos vivos. Ele está sempre pronto,
basta nos sintonizemos com Ele. Quando você faz vida, ou melhor, quando você brilha e a vida surge, você está com Ele. Quando você impede, você se torna aquele que precisará e será socorrido por Ele. Agora, existe um outro movimento da morte, que é quando nós abrimos mão em benefício do outro. Essa morte é divina. E essa morte é que faz do Senhor o Senhor dos mortos. Ou seja, para muitos ele foi derrotado. Para o grande futuro, ele nunca perdeu. Ele sempre reinou. Porque todas as vezes que nos recordamos de Jesus, como indivíduo, a nossa alma é tocada, de alguma forma. Porque tudo que ele fez de bom, já existem germens, sementinhas, que estão guardadas dentro de cada coração. Portanto, há um processo de uma sintonia, de uma conexão, que mexe com o coração, que toca. Então não dá para ficar indiferente. Porque a lei divina está registrada dentro de você, dentro de todos nós. Na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, o Senhor é o Senhor da vida. E como é bom poder vibrar nessas faixas. Com isso, entendamos com calma, mas com clareza, de que o Cristo não vem de fora para dentro, embora Ele nos socorra. Ele cuida, porque o amor trata, rega a planta. O amor dá carinho, presença, mensagem, olhar. O amor é dádiva. Então sempre o amor de Deus estará nos beneficiando. Nós estamos aqui nos referindo à nossa capacidade de amar, que precisa de ser desenvolvida. E assim, Emmanuel diz também no livro Fonte Viva, na lição 117, que nós possuímos o que damos. Então vamos possuir o Cristo à medida em que dermos, em que darmos, em que nos ofertamos, em que nos entregamos. Assim faz-se luz. É mais bem-aventurado dar do que receber. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35. E Emmanuel esclarece dizendo: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, bens espirituais irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá,
recolhe. A felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encontrarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Amigo, amiga, serás ajudado pelos céus, conforme estiveres ajudando na terra. Aí o Emmanuel traz essa frase: possuímos aquilo que damos. É diferente de dizer que nós damos daquilo que possuímos. Então, meus queridos amigos da Rede Amigo Espírita, diria Emmanuel, não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Sendo assim, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Emmanuel, pelas mãos abençoadas do grande referencial de mediunidade para todos nós, Francisco Cândido Xavier. Chico, que foi um exemplo de dádiva. Chico, que desde os primeiros anos em Pedro Leopoldo, se apresentou para servir Jesus. Um dia Emmanuel se apresenta e diz assim: para servir Jesus, eu vou te apresentar Allan Kardec. E passarás a estudar o Espiritismo. E nós dois juntos formaremos uma grande dupla. E essa dupla vai se multiplicar, porque outros que nos observam vão se aproximar. E assim, se hoje somos 2, amanhã seremos 1 milhão. E essa conta vai se multiplicando, para que um dia todos os movimentos possam estarem sintonizados e a promessa de Jesus se cumpra. Nenhuma ovelha há de se perder. Todas estarão juntas, reunidas, num só rebanho. Porque um só é o pastor, a saber, Jesus Cristo. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, com muita alegria, confesso a vocês, com emoção, estamos, portanto, retornando às nossas atividades no ano de 2019, prenunciando que teremos muito trabalho, muito estudo, muitos momentos felizes, mas também teremos as dificuldades, porque fazem parte,
Vamos ter momentos de conquistas íntimas e outros instantes de postergações ou de quedas. Mas o que importa é que nós estamos dando as mãos e convidando vocês para darmos todos um contributo para que o mundo seja melhor. Para isso, Jesus nos ensina dizendo: brilhe a vossa luz. Chegou o tempo, chegou a hora. E Ele conta com a contribuição de cada um de vocês. Portanto, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais nos compromissarmos com a humildade, com a simplicidade, mas também com a fraternidade. Assim o mundo será um lugar muito especial de paz. É o que todos sonhamos. Que todos possam ter, então, um feliz 2019. Até a próxima transmissão, amanhã, com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec. E no sábado próximo também retornaremos com o estudo do Apocalipse, que nos reserva também muitas surpresas, surpresas do bem. Me despeço endereçando um ósculo de muito carinho, um amplexo de muita fraternidade e aquela saudação que caracteriza as tarefas dos cristãos dos primeiros tempos, que o nosso papel é relembrar destes corações, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, boa noite para vocês. Compartilhem o vídeo e nos ajude divulgando o trabalho da Rede Amigo Espírita. Até a próxima oportunidade. Que Deus dê a todos uma boa, uma prazerosa noite. Até breve. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.